Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal do professor Eli Castro. E nós estamos aqui para dar dicas a você de língua portuguesa, de linguagem. E vamos a mais uma questão. Você que vai prestar vestibular, você que vai prestar concurso público, fica aqui comigo, porque essa questão é uma questão que aparece com frequência em vestibulares e em concursos públicos também. Essa questão ela trata do tema formação de palavras. Olha só, o que acontece aqui nessa questão? Ela vai tratar daquele assunto, a formação de palavras ela tem a ver com a morfologia. Eu estou falando de uma categoria. Quando a gente fala morfologia, muita gente pensa assim, aquela história de substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Sim, mas há um segmento dentro da morfologia que trata de entender como que as palavras são criadas no português, né? Veja, se nós fôssemos criar uma palavra nova para cada coisa que nós víssemos, putz, o português, que já tem palavra pra caramba, teria muito mais. Então, a própria língua se encarregou de criar processos para economizar, inclusive, essa criatividade nossa de criar palavras novas. Então, nós vamos ter dois grandes processos, a saber, o processo chamado de derivação e o outro é a composição. São processos bem simples e eficientes. Não há só esses dois, há outros menos importantes, mas esses dois são os mais capitais. Bom, como é que funciona? Vamos pensar primeiro na derivação. Há 6 processos de derivação, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu pego a palavra livro, eu quero criar uma palavra nova, então eu digo livrinho. E aí, quando eu digo livrinho, eu criei uma palavra alternativa, porque ela está significando uma coisa nova, né? Um livro pequeno ou um livro com o qual tenha muito afeto, então digo que é um livrinho, vou ler o meu livrinho daqui a pouco, ou então é um livro pequeno mesmo, pequenininho. Bom, quando a gente cria essa palavra, a gente automaticamente usou um sufixo, então eu criei uma palavra para um processo chamado de sufixação, né? Então a gente tem aí uma derivação por sufixação. Fechou. Mas eu posso criar palavras também para um outro processo. Eu não derivo, eu vou fazer uma composição. Então, em vez de pegar uma e derivar, que nem fizemos, livro, livrinho, eu posso pegar 2 palavras e uni-las. Por exemplo, mesa redonda. Ora, mesa redonda não é uma mesa que é redonda. Eu estou falando de uma reunião, né? de um seminário, de uma discussão, de uma palestra, etc. Era uma mesa redonda em que os convidados falaram de tal coisa. Então eu tenho mesa e tenho redonda. Eu uso o hífen e conecto os 2 vocábulos. Ali eu crio uma palavra nova, utilizando o processo da composição, como vocês estão vendo. Bom, a questão trata disso. Falar de derivação de composição, eu falaria aqui 2 horas tranquilamente. Mas nós vamos observar qual é a resposta dessa questão. Vamos lá, o assunto é esse, você está dentro do assunto, você está situado no tempo e no espaço. Então agora, vamos à resposta. A questão diz o seguinte, a palavra debate é formada por derivação. Já deu aqui uma colher de chá daquelas, porque o próprio enunciado já está dizendo que por derivação, tá? Qual derivação? E aí as opções dadas são estas: prefixal, sufixal, regressiva, parasintética ou imprópria. Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte, nós vamos pensar da seguinte maneira para a gente organizar o nosso pensamento. Vamos para cá, É fácil. Quando um verbo deixa de ser verbo e ele vira substantivo, por exemplo, eu tenho debate, né? Mas debate veio do verbo debater. Não foi? Debater. Este verbo, isso aqui. E aí, do verbo debater, criou-se a palavra debate. Perfeito? Então, aqui nós temos, vamos lá, um verbo e debate não é mais verbo. Debate agora é um substantivo. Eu digo, olha, ocorrerá um debate amanhã. Substantivo. Precisamos debater esse assunto. Debater é verbo, não é verdade? Então, quando uma palavra deixa de ser um verbo e vira um substantivo, perdendo letra, é bom que se diga isso, perdendo letra, como assim ali? O R caiu fora, debater virou debate, não foi isso? Então houve a perda dessa letrinha, ou seja, a gente alterou a grafia do vocábulo. Toda vida que um verbo deixa de ser verbo e vira substantivo, nós estamos diante
de uma derivação chamada de regressiva, ou também chamada de deverbal. Regressiva quer dizer que houve uma regressão. O verbo, gente, é mais valioso do que o substantivo dentro das 10 classes. Então eu deixo de ser um verbo, poxa, um verbo é uma palavra valiosa, poderosa, e eu viro substantivo, é como se fosse um rebaixamento, entende? Então a palavra sofreu esse rebaixamento. Daí a gente vai dizer que houve a regressão. Por isso que a mudança de classe gramatical em deixar de ser verbo e passar a ser substantivo, este processo é chamado de derivação regressiva ou deverbal. Isso pode acontecer com todos os verbos. Portanto, fica atento e não vacila. Beleza? Gostou da questão? Gostou da dica? Pois não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Avisa a galera aí. Chama todo mundo que a gente vai colocar um montão de dica aqui de concurso público, de vestibular, de Enem. Então fica aqui comigo que vai ser muito bacana. Valeu, gente. Até a próxima dica. Tchau.